Todo ano eu trago esse tema, mas eu trago porque é uma coisa que precisa ser falada mesmo. E ela meio que grita assim na frente, assim. Todo ano eu faço a energia do Natal, a energia do consumo, e volta, e volta, e volta, e volta. E eu começo, cara, eu queria não pensar, eu queria não ver nada, eu queria, tipo, ficar feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede bis, fazer churrasco, tomar champanhe, com a família. Eu não queria olhar para a mesa, eu não queria pensar essas coisas. Às vezes eu acho que, até certo ponto, a ignorância é uma bênção. É o preço, né? A gente não tem maturidade para avançar e pensar. Não, você está de castigo porque você machucou a patinha, Cacau. Cacau machucou a patinha, ela não pode ficar andando, ela vai ficar resmungando aqui dentro. Eu vou botar o vídeo aqui, não vou lhe ouvir. Cacau está mancando. Aí eu solto ela, fica que nem uma maluca para lá e para cá e voltou, mas que tava boa, já mancou de novo. Deixa eu botar o fone aqui que você vai ficar de castigo aí, sabe? Desculpa, pessoal. É o Natal dela. Deixa eu botar o fone aqui, senão ela vai me dar paz. Pronto, vamos lá. Cara, eu vou nas festas, velho. E aí eu penso, vamos fazer. E eu penso isso há muito tempo, não é de agora, é de muito tempo. Eu penso, cara, o que é Natal? Eu sempre sou um cara muito conceitual. Conceito. O que é isso que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui no GVA? Tem um motivo, entendeu? Eu saio do corpo, cara, eu vou dizer, perguntar qual é o seu motivo de manter esse projeto? Saio do corpo, fico lúcido pra caramba lá fora, eu grito. Tem que voltar e falar pra galera. Eu tô aqui. A energia circula, tá, vai pra um lado, vai pro outro, tá, mas tudo é secundário. Primeiro é isso. Aí eu penso, o que eu tô fazendo na faculdade de medicina? Mesma coisa, quero fazer alguma coisa, quero lá aumentar, quero tal, tudo tem pra mim ter um conceito. Pode não ser o melhor, mas é o meu, tem um conceito. Natal, por que você tá, o que é o Natal? Cara, eu passei a vida sendo ludibriado, não sabia o que era. Às vezes tinha um presépiozinho ali, né, que a gente não sabe direito o que era, achava bonito, né? E aí eu penso, cara, a gente criou uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver mais. E é aqui que a gente entra agora. A energia oculta do Natal entre o consumo e a conexão, um guia para ressignificar o final de ano, quer dizer, para entender. Porque o final do ano parece tão pesado. Cara, eu sei que para alguns, eu quando criança, eu era meio mágico, né? Eu chegava na casa dos meus avós, comida, pá, até aprender a pensar, olhar, que deveria ter ficado lá. É bom, cara, veja, velho, uma mesa legal, a família, você ter comida, lógico que é bom. Veja, eu não tô falando isso aí, dar presente, é bom pra caramba. Mas não tem nada a ver com o Natal. Criou um negócio totalmente diferente. Beleza, vamos fazer, pode fazer até agora. O Humberto vai pagar pra gente aqui. Humberto, Caio, Renato. Vamos pagar aqui. Gessner também. Vamos fazer uma mesa aqui agora? Vocês, vamos sentar numa mesa, vamos bater um papo, vamos, sei lá, levantar. Aliás, saiu até meu vídeo lá no Reality Podcast, o podcast do Álvares Rodrigues, muito bom. Ele até mandou aqui pra ele. Vamos. Pá, vamos. Vamos brindar. Aí a gente vai sentar, por exemplo, terminamos a faculdade, tem mais um ano, somos encarnados. Pô, eu não sou contra a consagração, a você sentar no lugar, abrir um vinho, certo? Nada disso, é tudo bom, velho. Eu tô falando de conceito. Eu não vejo, eu adoro o Natal, você é menino pequeno, molequinho que nem eu era. E eu não queria que você deixasse de ser menino, que é bom. Mas, infelizmente, nós temos que conversar sobre isso. A energia do Natal tem algumas coisas boas que dizem respeito ao Natal. E a gente vai falar delas também. Mas está aqui. Todo ano volta essa energia. Um ciclo coletivo de condicionamentos emocionais, sociais e espirituais. A mistura de nostalgias e expectativas. Nostalgia porque nós vamos ver a família, a parte boa do Natal. Apesar de a gente não gostar. Nem sempre você gosta de ver família, né?
A gente sabe muito bem que o problema da encarnação está na família, né? Família. É muito importante tentar vencer isso ou levar o mais leve possível, porque os pesos moram principalmente na família. Isso você pode ter certeza. As cobranças internas, a melancolia, a pressão onipresente do consumo, e é aí que eu vou entrar. O que é Natal? Eu quero que você me fale o que significa dia 25 de dezembro. Qual que significa? Qual o objetivo dele? Ah, não sei o que, eu não sou católico, não sou evangélico. Não o que está acontecendo, ou o que se faz com ele. Estou falando o que significa. Não é dia de comer, não é dia de comércio, não é dia de tomar vinho, de encher o fiofó de linguiça, de manguaça. Perdão, de manguaça. Ah, meu Deus do céu. A infância, eu tento ser sério. Juro que não fui eu que falei. Se sai essa encosta. O gnomo está aqui, o gnomo Moraes. Não é, cara. Não é. O Natal é o aniversário de Jesus Cristo. É o dia que nasce um ser que marca nosso calendário. Ah, não importa. Você vive Jesus Cristo todos os dias. Mesmo que você não goste. Mesmo que você não aceite. Todos os dias nos encaminhamos para o marco, começa do ano na contagem do nascimento de Jesus Cristo há 2.000 anos atrás. 2025 significa que há 2025 anos atrás nasceu esse cara. Então nós estamos comemorando, e o ano novo faz parte, tá? A ida para 2026. 2026 anos vai fazer que Jesus passou por aqui. Aí eu pergunto, quem é esse cara? O que ele fez aqui? Eu não vou nem entrar muito nos conceitos de Jesus aqui, que todo mundo sabe aqui. Tá? Quem ele é? Eu vou botar isso aqui na mesa comigo, tá? Para ver se você fica quieta. Porque eu estou falando de Jesus Cristo hoje, e Natal tem a ver também de amar os animaizinhos. Os fofinhos, vem cá. Ela já ia pulando ali. Você não vai pular, você tá com a pata dodói. Senta aqui. Deita aqui na mesa. Você vai ficar aqui. Facto, se perturbar, tá? Ela tá aqui do lado. Não dá pra ver, mas tá. Jesus, você está vendo. Tá me esforçando. Voltando aqui. Muito legal. Aí o que acontece que eu sinto, não só observando, mas sentindo. A psicosfera de dezembro se intensifica, pressa, ansiedade, magnetismo denso, influências estranhas ao redor, resultado. 13º, a sociedade inteira funcionando em cima de uma questão financeira, o ano rodando. Na verdade, vamos voltar a cobrar todas as coisas que existem, as ilusões e tudo aí, um monte de coisa, uma agonia, uma energia que beira, na verdade, não beira, se distancia e muito do que seria a energia. Consumo. Sabe qual era a preocupação hoje aqui em São Paulo? Também ficamos sem luz aqui por 24 horas, praticamente, quase, nesse ciclone que passou aqui. Ficou todo mundo sem luz aqui, eu também. O Brás, eu entendo o comércio, eu entendo a necessidade de sobrevivência das pessoas, eu entendo que é uma das áreas da época do ano que mais dá dinheiro, mas é justamente isso que eu estou questionando. O Brás ficou sem luz por 24 horas. As lojas do Ipiranga estão sem luz há 24 horas. Os comerciantes não vão ter o lucro, as pessoas não vão conseguir comprar e tal. Aí eu peguei e liguei o processo luz, compra. Quase que fez eu observando, que interessante. Prejuízo. Aí eu pensando, eles ficaram sem luz. Que interessante. Foi quase que uma filosofia pronta que veio, né? O resultado disso,
cansaço, correria, agonia, só que tem um detalhe. Consumo. Tem que comprar presente, tem que dar presente. Não tem nada a ver isso, velho. Comprar, até lembrar de uma pessoa, você pode fazer a qualquer momento. Sei lá, olha, comprei essa caneca aqui pra você. Lembrei de você, fui num lugar, lembrei de você, trouxe uma coisinha, né? nem valor financeiro, trouxe sei lá, um cristalzinho, que Cacau tá aqui, não dá pra ver. Trouxe, ó, fui lá, viajei, fui num lugar, comprei um cristalzinho, foi, Cacau? Pra ele, comprei um cristalzinho pra você. É gostoso, não precisa ser no Natal, velho. É bom, é uma coisa simbólica, eu lembrei, é gostoso, sabe? Isso é bom, faz bem. Eu não tenho nada contra isso. O problema é que na época do Natal, quantas crianças ouviram a história do que é Natal? Ah, mas eu não sou, cara. Seu filho está assistindo uma indústria gigantesca. Já meu pai me deu um PlayStation de Natal. Ah, eu ganhei uma bicicleta. Oh, não sei o que, meu pai me deu uma caneta de emagrecer. É um bom presente hoje em dia. Eu fico começando a ficar preocupado por isso, porque a gente fica mais gordo, significa que a gente ou é pobre ou não entra na onda, né? Ou digo, dane-se, né? Mas, e aí? Voltando para cá. Olha que interessante. Você sabe quem inventou o Papai Noel? Ele foi inspirado em Saint Nicholas, esse cara aqui, verdinho, do folclore europeu. Inspirado nesse cara. A versão moderna foi consolidada em 1931 em campanhas feitas pela Coca-Cola. Um ilustrador pensou eles com um time de marketing, porque precisava se conseguir fazer, já que era uma data que realmente era festejada, era um momento que se parava, se pensava, precisava aproveitar isso para ganhar alguma coisa em cima. Então foi transformada nessa figura gentil, paterna, generosa, fofinha, que veste uma roupa de frio, que não tem nada a ver nem com a nossa cultura, mas tudo bem. Tá? Mas a gente tem uma cultura europeia, tá? Nós migramos de lá e tem outras coisas que aconteceram, tá? E associada fortemente ao consumo, tá? O Natal trocou, tá aqui, Jesus, renascimento por compras obrigatórias, humildade, que é a história desse cara, por comparação social, porque tem quantas pessoas ficam tristes porque não conseguem pensar, comer ou ter alguém para dar um presente, alguma coisa. Compaixão por status de mesa farta, bebê, tal, tá ali. Tá. Solidariedade por troca de presente. Solidariedade. O que esse cara fez, velho? Esse cara distribuiu peixe, esse cara ia lá no meio da dificuldade, ele disse para as pessoas coisas que naquela época não era comum. Né, sobre amor, que até hoje a gente não entende. Ele falou sobre perdão, ele falou sobre não revidar. Se alguém machucar você, você não revida. Isso seriam as coisas que nós deveríamos sentar um dia. Deu até ser um chato assim na mesa assim, ó. Chegar um dia assim, tá sentado na mesa assim, você... Queria ser um chatozinho de galocha e falar algumas coisas aqui. Aí todo mundo olha. Com vinho. Queria falar que apesar de estar muito bom nós estarmos aqui, estávamos na mesa aqui todos juntos, felizes, com a mesa farta, com a grande oportunidade de estarmos ainda, muitos natais aqui, vendo os familiares, alguns já não estão aqui, mas muitos ainda estão, dizer o que de fato é o Natal. É bonito estarmos aqui, mas Natal é aniversário de um ser que veio passar para a gente um dos maiores exemplos de amor, se não o maior que nós já vimos no planeta. Compaixão, ajuda aos mais simples. Então hoje, apesar da fartura, apesar de estarmos aqui, que Deus nos entenda isso com a melhor forma, nós agradecemos de forma incrível estarmos aqui nessa mesa. Nós não podemos esquecer que muita gente, Jesus estaria aqui com a gente agora nessa mesa? Jesus estaria aqui? Ah, ele está aqui não. A presença, se Jesus estivesse em presença física, ele estaria aqui?
Ele estaria celebrando, comendo um pedaço do peru, comendo essas coisas aqui, ou ele estaria lá tentando movimentar para aqueles que não podem, que não têm, os desafortunados? Que era isso que ele fazia, os que estão com o pé no chão, os que não têm. É isto que deveria ser a consciência de Natal. Então, de alguma forma, é o que a gente tem. A gente está envolvido no sistema capitalista. Nós estamos envolvidos nesse mundo. Faz tudo bem. Mas que nunca se esqueça. O que mais se aproxima aqui do Natal é o amor que eu sinto pelos familiares que aqui estão. É o momento em que olhamos um para o outro e deixamos para lá as dificuldades, as diferenças, que perdoamos, que relevamos, que pensemos em ajudar um ao outro no dia que amanhece, olhar para o outro com carinho. Isso se aproxima mais do que é o Natal, do que a comida, do que a bebida, do que estar aqui dentro, aqui nesse momento. Que pelo menos a gente tem um pouquinho de compreensão, de solidariedade com uns com os outros aqui dentro. Que a gente saia daqui melhor. Esta seria a energia, um mínimo que se faz. Que as crianças soubessem disso. Deveria ser falado isso na escola. Vai ganhar o que de presente de Papai Noel? Acho que meu pai vai me dar um Robux para eu ficar no Roblox. O papai vai me dar, eu vou jogar. Eu vou brincar, vou comprar um chapéu novo para brincar. Essa deveria ser a imagem disso. A gente não pode esquecer. Por isso que eu acho tão importante falar que a energia se transformou. Eu não sei se... Eu fico pensando às vezes, se isso não se transformou por causa de coisa ruim, velho. Vocês têm alguma dúvida que seja possível? Que alguma coisa não queria que a gente... Ainda assim, é uma das melhores energias de consagração do ano. Porque é uma que se bebe menos... Se bebe, mas menos. E se vai, de alguma forma, mesmo que você não goste, é quando você vai ver seus parentes. Às vezes a única vez do ano que você vai ver seus parentes. Que nem eles a gente tem caridade. A gente não tem saco nem para os próprios encostos dos seres próximos e dos seres do grupo karma. Porque parente é uma mistura de encosto um do outro, também com seres que se amam e aprenderam forçadamente a ter o mesmo sangue, a mesma aparência, o mesmo DNA para ver se dá certo, no geral. O ego é tamanho que tem que botar o troço para mamar seu peito, vir parecido com o seu sangue para você aprender a gostar. Então ele quase não vai. Então é importante olhar que existe um mecanismo, para mim, maldoso em cima do consumismo, em cima... Cara, outra coisa, a gente precisa de tanto? Sério, velho. Eu fico uma pergunta. Sabe quando foi que eu comecei a pensar isso? Nas minhas mudanças. Eu me mudei, separei, aí fui para outro lugar, levei quase pouca coisa. Aí se mudei de novo, aí levei menos ainda. Aí vim para São Paulo. Aí, cara, eu não trouxe quase nada. Veio o computador, cacau, meu teclado. O único apego que eu tenho desse cacau hoje foi que vieram comigo. Hoje tem a Kali, tem uns meninos, né? Mas... E eu me desconectei tanto. Larguei apartamento, larguei CLT, larguei previdência privada, previdência de FGTS, larguei tudo. Aí foi quando eu percebi que os valores, eu comecei a olhar, depois você não sabe, a gente está tão preso que a gente não consegue ver, velho. Por isso que às vezes é importante desapegar, e fui desapegando. Mas, Cacau, você não venha perturbar aqui não, você sente lá. Você está no fac ali, todo mundo está te olhando. Eu não vou botar você no chão não, sente ali. Você está com a pata machucada. Espera aí, pessoal. Senta aí, senta. Senta. Deita aí. Isso, deita aí. Okay. Ela está com a patinha machucada, não pode andar. Voltando para aqui, para o nosso coisinho aqui. Eu tentei fazer uma conexão da compra natalina. Por que a gente quer dar alguma coisa para alguém? A gente realmente... Já parou para pensar por que a gente quer fazer... Por que a gente precisa presentear alguém no Natal? Pensa aí comigo. De onde que veio essa imagem? Parece um pensamento bobo, mas não é não. Só pense. Por que no Natal você precisa comprar presente para os outros? E a palavra é esta mesmo, o verbo de precisar. Por quê? Por quê? Quem que disse isso? Quem que falou? O outro dia não importa, no Natal sim, qualquer outro dia não. Porque se dá uma sensação,
Ah, porque porque eu provo que eu amo. Porque senão eu não amo. Né? Porque eu provo que a pessoa tem valor para mim. Ah, mas veio de onde lá? Veio dia da cultura de presentear, né? Será que veio da Bíblia? Será que veio da ideia de que veio de longe? Exatamente dos três magos? Que vieram, né? Trouxeram presentes simples, humildes, né? Mirra foi mais o quê? Para Jesus. Disseram que, aliás, eram mestres ali, tá? Que os três magos eram seres espirituais de alto nível, disseram, né? Falam aí, né? E dizem até que eles não eram incenso e que eles não eram o valor simbólico, eles não eram nem seres encarnados, eles passaram, materializaram, deixaram simbolicamente aquilo e passaram, né? E a gente ficou, então assim, é o nascimento de um ser, né, teoricamente, que se faz alguma coisa. Mas eu pergunto, qual que seria a melhor ação para a gente fazer no Natal? Seria presentear quem a gente ama ou ajudar justamente aqueles ou seres que precisam? Com todos eles, inclusive os bichinhos, todos, né? Voltando aqui. A sensação de insuficiência que a gente tenta preencher vazio, isso me faz observar muito. E a gente faz isso, eu amo muito, obrigado, tal, lembra de mim. A questão da dopaminérgica, que é o prazer imediato que pega. A utilização disso para o comércio fortemente. O 13º e tudo mais, que é uma ilusão, porque lá no começo do mês você vai ter que pagar para aqueles que não têm mais. Vem PTU, vem IPVA, vem escola de criança e outras coisas, tal, matrícula e tal. Não é brincadeira. Comparação social, necessidade de pertencer ou se exibir, ou de fazer conexões, quer dizer, dentro do princípio. Medo de exclusão. Aí eu pergunto, você vai ganhar algum presente de Natal agora? Neste? E você sente alguma obrigação de fazer isso com alguém? Ah, minha esposa, as crianças. Mas por quê? Não, porque todo mundo faz. Eu sempre fiz, meus pais faziam comigo, meus avós faziam com meus pais, e eu tenho que fazer também. Eu falei, será? Aí se eu não fizer, o que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar para as crianças e falar? Como é que eu vou explicar para ela? Meu pai chega na escola, a criança, oi, o que chegou de Natal? Ah, eu ganhei um Xbox. E você? Minha mãe fez uma prece na mesa. Tá bom, né? Vê, dar presente é uma coisa, tá? Eu já falei até sobre isso aqui. Dar presente para fazer a qualquer momento. Agora. A qualquer hora. O Natal é específico. Eu tô falando do Natal. Tá? Dar presente você pode fazer a qualquer momento. Claro que você não vai fazer isso, é isso que eu tô falando. A gente está sob pressão, velho. A gente está sob pressão. Se você não fizer, ainda vão chamar você de ideológico maluco. Ah, maluco ali, anarquista. Mas o que eu sinto na energia nessa época é isso aqui, ó. A atmosfera psíquica do Natal consumista. As coisas estão erradas aqui, mas tudo bem. Tristeza, medo, cansaço, vazio, solidão, conflito, materialismo, obrigação social, medo de não ser lembrado, competição, cansaço acumulado, exaustão, falsidade. É a sensação que eu sinto. Essa energia, ela bate muito forte eu queria lembrar só que esse tema aqui, não falei no começo, mas de lembrar, foi sugerido pela Carita. Eu falo, Carita, estou pensando o que eu vou fazer hoje. Ela fala, todo ano você fala de consumir. Eu estava pensando de consumismo, mas não me liguei, eu fico observando, não tem como, velho. O tempo todo, né? Um professor ganhou um presente, vou levar um presente para não sei quem, um presente para o professor. Você vai levar nenhum presente para o professor? A pressão assim, falei, cara, o que eu faço, velho? Né? O que eu faço? Como é que é? Eu vou sair, vamos lá, vamos no shopping, os shoppings começam a ficar cheios. Aí você vai no lugar, tá todo mundo lá querendo, vamos ser felizes, vamos levar comida pra mesa, vamos comer. Cara, a pessoa, você fica olhando, velho, todo mundo quer comprar coisas para si próprio, quando na melhor das hipóteses, pros parentes. Aí já é legal, ou para um professor, menos mal. Mas você tem uma gratidão, né?
para um ser que te fez alguma coisa, que te ajudou, te movimentou, ajudou seus filhos, né? Mas são coisas a se pensar. Ontem, faltou luz aqui. Aí ontem eu fui lá embaixo pegar uma compra. Na hora que eu desci, tá tudo meio apagado, assim, tá uma luzinha bem fraca. Aí tinha, sério, eu nunca tinha visto aquilo no prédio, nunca tinha visto aquilo. Chamei muito interessante. Tinha uns 10 moradores sentados numas cadeiras, perto da portaria, assim, conversando. E escuro, sem celular, sem nada. Eu passei e parei, né? Eu falei, nossa, que negócio interessante, só faço uma fogueirinha aqui pra gente bater um papo. Me lembrou a infância. Eu pergunto pra vocês, assim, falaram comigo, boa noite, então, será que a gente estaria aqui agora se a luz estivesse aí? Não, com certeza não. Cada um estaria aí vendo TV, Netflix, no seu celular e tal. Então existe uma confraternização por faltar luz e, de novo, me ligou a filosofia do faltou a luz no Brás. Na hora que faltou a luz, foi quase que um negócio que eu queria... Todo mundo estava sentado conversando, velho. Então aquilo... O ato... Por isso que eu acho que o ato de você juntar pessoas é a melhor coisa que nós fazemos no Natal. A melhor delas. Você juntar pessoas que estão... chegar perto delas, começar a conversar, e aquilo me deu a sensação, parecia que eu tinha voltado no tempo. Parecia que eu estava de novo lá nos anos 80, olhando as coisas com outros olhos, onde a gente não tinha o que fazer, a única que tinha que fazer era sentar, quando tinha uma TV mais velha ali, ou jogar baralho, ou ficar junto ali conversando. E deu uma sensação de, pois é, faltou luz, Renato, e tinha luz ali. Foi a hora que a luz apareceu. Então, por isso que eu também trouxe isso aqui, ó. Quando a tecnologia pausa, a humanidade retorna. Me chamou muita atenção aquilo. Faltou luz em São Paulo, de repente as pessoas estavam sentadas, sem distração, instinto baixo, retorna a conexão. A aparência física harmoniza os campos áureos, o convívio real diminui, a dissociação abre o chakra cardíaco, e eles estavam felizes ali. E quando eu falei isso, o assunto ficou aquele. Eu falei, eu fiquei 1 minuto ali, 1 minuto, 2. Peguei as compras, porque fui pegar, né? Aí subi, porque tinha que levar as coisas para aqui. A geladeira nem estava funcionando, mas chegava. E o assunto ficou aquele. Porque na época que eu morava aqui há 50 anos atrás, eram idosos. E tal, e não sei o quê. Porque meu pai a gente sentava na calçada, nessa época não era perigoso, o assunto ficou esse. Então, existe um processo de confraternização no Natal que é muito legal. Mas existe uma outra coisa que acontece em dezembro. E tem gente que não gosta dessas festas, e faz sentido não gostar. Essas festas remetem a alguém que não está mais ali, e isso faz sentido. Quem está sozinho, que não tem para onde ir. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Vou fazer algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: você gosta de Natal? Só responda sim ou não, sem conceito, só isso. Uma pergunta simples, direta, assim, nada. Você gosta? A gente gosta, eu gosto. Eu procuro pensar. Eu gosto do Natal da forma como eu vejo. Não da forma como está aí fora. Tanto que eu não vivo ela. Se você pegar a árvore de Natal aqui, tem Godzilla, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Eu estava pensando, cara, eu tenho Jesus e tal. Então, por que a gente bota? Eu estou sem Papai Noel aqui. Foi a Carita, foi lá e botou o Godzilla ali, né? Porque a cultura, depois não pode ser Papai. Não tem Jesus, não? Então o Godzilla tá bom. Eu acho aqui. Eu até fiz um vídeo, velho. Você viu isso? Cadê? Sobre o Natal ali, deixa eu ver aqui. Daqui, ó. Mas Jesus está ali também com Godzilla, tá lá. Mas tipo Papai Noel e nada, né? Esperando. Godzilla tá bom. Era um brinquedinho, na verdade, que a gente tinha aqui, né? Que é legal. Diferente. Conceitual. Mas voltando aqui. Dezembro é um mês de lente de aumento emocional também. Natal escancara o que já se falta, né? Quem perdeu alguém sente mais. Quem está sozinho sente mais. Quem está endividado sente mais, porque é uma cobrança muito grande para comer melhor. Quem está cansado sente mais.
A gente vem cansado, né? Apesar de ser uma energia boa, né? Ela tem essa sensação. Para mim, presentear não é o problema. O problema é a obrigação, tá? A gente deveria estar aqui, ó. Essa é a sensação que eu sinto. Até presentear é legal, ó. Expressão genuína de carinho, energia de conexão, alegria em presentear, tá? Já respondo você passando gratidão, afeto real, é o que a gente pode fazer, independente da caridade, que seria o certo. A gente está aqui numa energia de troca artificial, culpa, não dei presente, não comprei, ainda mais para as crianças que estão dentro de uma cultura que não consegue pensar além disso. Se você não levar presente, vai pegar mal, tristemente, mas é assim. Carência, não ganhei nada, tem gente que pensa isso, e muita. E pseudo-afeto, dou para ser aceito. Então são pontos que eu coloco também aqui como partes legais. Jesus, eu coloquei aqui, eu já falei isso, mas foram coisas que eu falei na hora de formar essas imagens, tá? Ele não ensinou rituais, ele ensinou atitudes. O que ele não ensinou? Coisas luxuosas, ceias, trocas de presente e consumo. O que ele ensinou? Caridade, compaixão, acolhimento, simplicidade, transformação interna. Ele não estaria no shopping, estaria nas ruas, consolando, abraçando, levando pão ou movimentando energias da melhor forma possível. Esse é o conceito do dia, tá? Isso é o Natal. Saulo, qualquer coisa que você falar é entendível, aceito. Dentro do conceito de que dar presente é bom, fazer uma ceia é bom, coisas luxuosas também é bom. Eu tinha um amigo que falava uma coisa assim, eu demorei para entender ele. Ele falou, eu nunca vi um negócio de rico ser ruim, Saulo. Tudo de rico é melhor. Eu ficava pensando sobre ele em cima da linha da espiritualidade entre materialidade, e ele está falando aquilo com alguma razão, né? Que as coisas normalmente mais caras costumam ser mais bem feitas. Então as coisas não são de todas ruins, tá? Só é o momento que não faz sentido. Eu não sou contra, nada disso. Harmonia, equilíbrio, ponto certo, momento certo, tá? É só isso, o momento não faz sentido. E se a gente está aqui no Natal, pera lá, onde é que eu estou? Por que estou? O que se faz? A gente não pode questionar, a gente não pode deixar de questionar, porque às vezes você está vindo fazendo uma coisa robotizada há tanto tempo, você não pensa mais. Tem que pensar, para mim sim. A mim, assim, eu não aceito viver uma coisa que se eu não sei o que está sendo, por que é aquilo? Eu preciso saber. Aí eu fiquei pensando, dentro do que nós temos, não dá para sair por aí fazendo caridade, muito tá perigoso, então você tem que saber. Você não pode ser por aí doando para qualquer pessoa, as pessoas enganam os outros. Então, o que eu posso fazer? Eu, de repente, ir num orfanato, ir num lar de idosos, ir numa casa de acolhimento, ir fazer um evento, como a gente tenta fazer para as pessoas mais necessitadas, como a gente foi fazer lá na Casa Lila Covas, nós tocamos para pessoas idosas em situações de rua, tá? Aí parece mais perto de alguma coisa, cuidar dos bichinhos, não só, tá? Também. Mas 6 passos que eu pensei. Simplicidade, tá? Faz a coisinha, nós fizemos aqui. A Carita me perguntou, Carita, se ela estiver me ouvindo aqui, Saulo, o que eu faço? Monta árvore ou não? Eu falei, monta. Sabe por quê? Apesar de nós termos todo esse processo ideológico e tal, nossos pais fizeram isso, nós crescemos com essa imagem. Então monta pelo menos para eles verem existindo, para a gente botar uma coisinha e tal. Talvez eles possam também fazer os filhos dele ter algum tipo, mas aí também levamos outros valores. A gente tenta fazer isso. E eu sigo só a Carita, né? Que a mãe dele já faz isso há muito tempo, né? Ele está com eles há muito tempo. Eu sou um pai meio que próximo como amigo, mas estou ali do lado. Então tenta assim, uma certa simplicidade, tá? Uma redução de comparação, não existe uma obrigatoriedade de presente aqui, tá? Não existe isso aqui, nem minha para Carita, nem ela para mim, nem os meninos. Isso não existe. A gente compra uma coisinha, vai lá comprar um panetone, isso aconteceu, vamos comprar uma coisinha para comer, tal, mas tudo dentro, vamos lá, a gente compra umas besteirinhas só para a gente sentar ali como se fosse juntos, né? Ela sabe que ela está ali, ela falou, né? Acho que dentro disso nós temos que fazer essa caridade silenciosa. Ajude alguém anonimamente. É o que eu falo para você. O mais simples possível. Passando na rua, ver se alguém está precisando. Você, na frente da pessoa. Faça isso. E não diga para ninguém. Só faça.
E carregue isso com você. Carregue a sensação de fazer jus ao Natal, a esse ser, tá? Desapegue um pouco das expectativas, liberte-se de cobrar tanto, seja mais humilde. Eu queria falar uma coisa para vocês. Isso para mim é Natal, eu vou falar para vocês aqui. Eu fiz uma das coisas talvez mais importantes que eu já fiz na minha vida. Mais do que qualquer outra coisa. Ela está no plano 1 da minha encarnação. Isso aqui. Minha câmera travou até. Sério que voltou. Plano 1 da minha encarnação. Eu fiz uma coisa esses dias. Vê que interessante. O que foi, Saulo? Eu fui dormir um dia desse e acordei de manhã. E uma coisa veio na minha mente, não me pergunte como, simplesmente veio. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, eu achei até que ela não ia responder. Eu mandei isso por... Você quer ver que dia foi? Dia 1º de dezembro. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, Cacá, você não vai ficar respirando no microfone não, né, mamãe? Tudo bem. Foi pro meu pai. Eu vou botar aqui para cima, tá? 1º de dezembro, tá vendo? Hoje é que dia 11. Hoje de manhã eu acordei com a resposta do meu pai. Eu falei, pai, isso é Natal para mim. Cacau, vem cá, vem. Aqui, mamãe, pra lá. Deita aqui, assim, deita. Deita. Deita aí, mamãe. Pai, cara, me veio na cabeça isso, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Mandei uma mensagem, mandei um texto grande para ele. Acordei com uma coisa na cabeça, não sei por que acordei com ela. Tá muito forte, preciso falar com você. Pai, você tem conhecimento sobre espiritualidade, pai. Falei com todo o respeito do mundo, velho. Respeito mesmo, baixíssimo. Eu tenho muito de mim é seu. Muito. A forma como você falava para mim quando eu era criança. Você leu muito. Você foi espírita há muitos anos. Ele me deu um livro que foi muito importante para mim. A Viagem de uma Alma, de Peter Shelley. Mudou minha vida também, aquele livro. Eu não estava ali, né? Eu tinha ali meus comecinho da minha experiência extracorpórea. Aí eu falei, pai, vamos fazer um vídeo juntos. Vamos fazer um só. Depois a gente pensa mais. Vai ser Saulo e Calderon. O nome do vídeo. E por que a gente vai fazer? Vamos aproveitar o que você sabe. Vamos aproveitar esse negócio. Vamos criar uma coisa que eu acho que a gente nem sabe o tamanho da coisa que está vindo aqui. Mandei essa mensagem para ele. E esperei. Passaram-se 10 dias. Mandei dia 1º. Ele me respondeu hoje de manhã com uma mensagem com 9 minutos de áudio. Ele me mandou mensagem com 9 minutos de áudio. Eu disse assim para ele, pai, eu estou sentindo tão forte que eu sei que você já pensou sobre isso. Eu falo, não sei como, mas você já pensou. Então, antes de me responder, pensa, reflete, vai no cantinho. E depois que você estiver, aí você me fala, não tenha pressa, tá tudo bem. Por isso que eu fiquei tranquilo. Eu achei que ele não ia responder, mas eu tinha fé ainda assim. Fé, mas a minha razão tentava puxar para um lado negativo. Daí eu ficava o tempo todo sem pensar, deixava. Pois ele aceitou, velho. Ele aceitou. E disse que já tinha tentado várias vezes fazer vídeos e não conseguiu. Me treinou, desistiu. Teve um infarto recentemente, né? Falei, pai, pô, vamos deixar vamos fazer. E isso nos uniu. Ele falou tão bonito comigo, falou sobre coisas todas. Ele falou, cara, Saulo, eu não sei porque as coisas acontecem assim. Ele vai falar, e nós vamos fazer, eu não sei quando, tá? Vou tentar fazer com ele nessas férias, tá? E nós vamos juntar ele lá na Suíça, eu aqui, em São Paulo, né? E isso é a primeira coisa da encarnação. São seres que estão perto de você, seus pais, seus irmãos, essas são as primeiras coisas. Por isso que eu digo que Natal é importante. Isto é Jesus. Isso é Jesus. Na sua mais incrível presença. A reconciliação, o perdão, o crescimento, virar alguma coisa, unir, refazer pontos, reconectar, ressimbolizar, né? Eu acho que isso deve ser pensado. Esse é o melhor da gente aqui. Por isso que eu falo aqui, ó, conexão real. E organização emocional. Que a gente tenta fazer. Então, já que a gente não pode fazer grandes coisas, esforçado para fazer nada, que a gente, pelo menos, velho,
tem essa consciência de que dá para se aproximar. É uma energia muito forte, a verdadeira energia do Natal. Ela é linda, ela é pura. Quando você não... Eu não estou dizendo que as resta, mas quando você sente ela, parece que a gente tem uma sensação muito... É muito espiritual, muito... Eu não sei nem dizer a palavra. É de uma conexão, assim, quando você entra nela verdadeiramente, na energia de Jesus, tá? É uma conexão muito massa. Então, anotei outras coisas aqui. Natal não é uma prática, não uma compra. Então, práticas para o mês. A organização do ambiente, incenso, música, vibração diária, gratidão, oração simples e sincera, escrever uma carta de afeto e falar, caso seja possível, velho, eu não estou cobrando você, velho. Existe nesse mundo uma coisa muito difícil, que são as famílias. Nelas estão as coisas mais complicadas que existem. Certo? Tem coisas que se faz que não são simples. Eu estou falando que existem coisas que podem ser ressignificadas. Algumas delas, tá? Então a gente pode ter uma oportunidade de rever crenças limitantes, limpar mágoas antigas, ligar gatilhos sociais, praticar a autocompaixão e mexer no mais importante da sua alma, que é no amor, cara, naquilo que você pode sentir, tá? Aqui eu coloquei, o Natal nunca foi sobre consumo, sempre foi sobre pausa, renascimento e conexão. É isso que eu estou fazendo, eu estou renascendo para algumas coisas, tentando fazer no Natal a coisa mais bonita que tem, tá? Apesar de existir essa melancolia, essa energia que passa, eu acho que a gente pode fazer esse renascimento. É um renascimento. Isto é o Natal. Essa é a energia que o Cristo, que esse ser, que esse Messias, que esse mestre quis deixar para a gente aqui. A gente não vai conseguir sair pelas ruas ajudando a torta direita, até dá, e deveria também conseguirmos movimentar a energia. Mas vamos também, já que é isso que a gente está fazendo, não só comprar comida, mas tentar ver o seu coração. A Caritas sabe também isso. Cara, eu fui tentando melhorar coisas em mim esse ano. Eu mudei, tá? Mudei, eu tentei ser menos impulsivo, tentei ser... Eu fiz isso. Eu faço por mim. E por ela, pela gente, pelo mundo. Tentei ser mais paciente, compreender mais, colocar em prática, porque às vezes nós somos espiritualistas, né? Mas a gente não coloca em prática, cara. Só teórico. Quantas pessoas colocam em prática a paciência, por exemplo? De nós aqui. Quantas pessoas falam, velho, quer saber, eu vou trabalhar isso em mim, velho. Não posso continuar, sei lá, agindo dessa forma. Isso aqui que eu estou fazendo não está certo. Mas eu não tenho controle sobre fulano, ciclano, parente, não tenho. O pouco que eu posso fazer é sobre mim. Eu acho que isso também é Natal. Tanto que está ali as bem-aventuranças, a ideia da melhora como pessoa, né, de tentar sentir as coisas. Então essa é a energia incrível. E eu queria só finalizar, antes de nós irmos para as perguntas, dizer para vocês que uma vez eu senti a energia de Jesus de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu não sou muito conectado, não era, tá? Era mais conectado a Francisco de Assis, pra você ter ideia. Eu tinha uma certa dificuldade de sentir a energia de Jesus, por causa do fã-clube dele meio desequilibrado aí, né? Aleluia, glória a Deus, tá? Eu tinha extrema dificuldade. Só falar de Jesus eu me tremia, só de pensar que eu ia ser parecido com aquele povo. Me perdoe, não tenho nada contra eles, mas eu só não queria ser igual. Eu senti um certo medo de ficar... Mas um dia eu estava indo para a faculdade, ia fazer uma prova, nem lembro qual foi a prova. Aí eu fechei os olhos um pouco assim, do nada tocou uma música, velho. Tava lá passando, tocou uma música. E uma música que me deu uma conexão incrível. Aí me veio uma imagem muito forte, né? Me veio a imagem do caminho. E aí eu entrei numa energia que nos estudos que eu fiz, eu aprendendo, né? Eu vi que provavelmente o Plotino foi uma encarnação de Jesus também. Era um filósofo incrível. Fala quase as mesmas coisas que ele. Só que foi mais tranquilo ali e tal, sem chamar muita atenção. E quando aquela mente, eu consegui sentir uma energia tão forte, velho, tão séria, tão incrível, tão de caridade, tão de amor, de um negócio assim.
que aí eu entendi o que as pessoas sentem, por que elas ficam tão fanáticas. Porque é um cara extremamente sério para mudança de personalidade. Eu não conheço nenhuma energia, até hoje, estudando espiritualidade, que dê mais ênfase à caridade do que Jesus. Não conheço. Que seja mais sério, que dá mais vontade de mudar a personalidade do que Jesus. Ele é de uma força, velho. Que é tão forte que as pessoas, que algumas não aguentam. Elas piram mesmo. É muito forte. É muito sério. Eu senti o magnetismo naquele momento, cara. Eu estava dirigindo, mas foi incrível. Aí por isso que eu digo, eu acho que essa energia existe, tá? É uma egrégora, ela existe, ela é fortíssima. E a gente tem que usá-la em nosso favor. Entrar nela, ficar de uma forma mais sensata, sentir o chamado, não deixar subir para a cabeça, sentir a humildade do que é e tal, e fazer, porque é muito forte. Coloco a musiquinha às vezes, eu vou colocar a música aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui, se não me engano foi no Spotify. Acho que eu salvei ela numa biblioteca minha aqui. Ou foi no... Achei. Foi essa música aqui, ó. Foi sem querer. Eu estava ouvindo uma sessão de músicas, aí saiu essa música aqui. Deixa eu botar ela aqui. Vou falar para eu poder sentir. Se você quiser sentir a energia que eu senti, foi essa música aqui, ó. Anima Christi. Um dia que você quiser sentir o que eu estou falando, pensa na caridade, pensa num ser humilde que desce lá do alto, de um lugar que sabe Deus, e vem aqui para dar uma força a gente que ainda está em aprendizado, sofrido, necessitado, não sei que alto, uma consciência plena de um nível de bondade e amor que a gente não consegue nem entender, de um nível de seriedade e inteligência fora do padrão, que vem aqui e olha para a gente como nós somos, consumindo, desequilibrado, agoniados, e não julga. Ele passa no meio da gente, deixando o melhor. Então essa foi a sensação que eu senti de seriedade, tá? O nome é essa música aqui, ó. É Anima Christi. Do Marcos Frisina. Aí você senta, pensando nisso que eu te falei, fecha os olhos e tenta sentir, tenta entrar na egrégora. Cara, essa música me passou uma egrégora que eu nunca tinha sentido em relação. Ela tem um vocal lindo nela, tá? Meio catedral, assim. Mas acho que talvez seja parte disso. Deve ter no YouTube, tá? Não precisa ser no Spotify. Eu nem tenho a assinatura do Spotify, mas eu tenho só uso do YouTube Music aqui, que eu tenho assinatura premium aqui, mas lá não. Nem assino mais. Não. E é isso, tá? Essa é a energia do fim de ano. Eu finalizo entrando nas perguntas dizendo que, apesar de tudo, ela está aqui com a gente, tá? Natal está aqui, quer dizer, essa energia incrível da caridade está aqui. E você deve ser movido por isso, por uma coisa que está além daqui. Está em outra dimensão, está em outra frequência. É aquela frequência do perdão, cara, de você pegar aquelas ser que você não falava, aquele ser que está precisado. Você dos serizinhos, por exemplo, Cacau está aqui com a patinha machucada, mas quantos outros estão por aí, entendeu? Ir lá e fazer sua parte também nisso. Então dá uma vontade de fazer, de se dar, né, como diz a música do Vida, do Fábio Júnior, né? Que dê vontade de se dar sem medida, né? É um canto gregoriano mesmo, né, lá.